Meu querido, eu queria convidá-lo nesse momento a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 126. Livro dos Salmos, o Salmo de número 126. Esse é um texto muito conhecido. Eu queria, de forma muito devocional, trazer uma palavra do Senhor para o seu coração nesse momento. E eu queria ler esse texto. E nós vamos fazer uma leitura pausada, então eu quero começar lendo os versículos de 1 a 3. Depois a gente vai ler juntos o versículo 4 e encerraremos lendo os versículos 5 e 6. Em cada uma dessas pausas eu farei as devidas explicações e as aplicações para o nosso coração. Salmo 126, versículos de 1 a 3. Vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Dirige a nossa mente, o nosso coração, que sejamos profundamente edificados e abençoados pela ministração do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho dito que a restauração, de forma abrangente e generalizada, tem minimamente 3 aspectos. Ela é universal, porque não importando se estamos aqui, desse lado do Ocidente, ou do outro lado do mundo, todos e toda a criação, de uma forma geral, carece de renovação, de reparo, de intervenções restauradoras. Se você agora pudesse se conectar com alguém que está do outro lado do mundo e perguntasse para essa pessoa assim: você precisa, tem alguma área da sua vida, seja no campo das emoções, seja no aspecto físico, seja na sua relação espiritual, com a entidade que você crê, com o Deus que você crê, você se sente em alguma medida quebrado? E a resposta certamente seria um sim. Em qualquer parte do mundo, se você chega para alguém numa cultura oriental e pergunta assim: existe algo na sua vida que precisa ser consertado? Eu não tenho dúvidas. Não preciso ser profeta do óbvio para acreditar que a resposta seria um ressonante sim. A restauração, os reparos, a necessidade de renovo é algo de ordem universal. Mas também é de ordem atemporal. Se você perguntar aos seus avós, tem uma conversa de mesa e diga assim: vovó, lá atrás, 30, 50, 60 anos, a senhora tinha uma necessidade, a senhora se percebia quebrada, havia algo faltando na sua vida? E a resposta certamente será um outro sim. Mas se você e eu pudéssemos nos projetar no futuro e perguntar para os nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos se eles também sentirão falta de algo, se eles se perceberão sequelados e fraturados diante da vida e na necessidade de serem renovados, a resposta também será a mesma. É uma necessidade atemporal. Se você olhar para a sua própria vida e voltar no tempo aí, sei lá, uns 15, 20 anos, você haverá de se perceber também aquela época quebrado. Mas se você se observar daqui a alguns anos, a leitura será a mesma. Logo, restauração é uma necessidade universal para todos, é uma necessidade atemporal, mas eu digo também que restauração é uma necessidade vital. Deixe algo sem manutenção. Faça a experiência de pegar o seu carro a partir de hoje e não fazer nenhuma manutenção mais até o final da sua vida. Experimente nunca mais ir ao médico. Experimente deixar a sua casa, a sua propriedade, o seu bem, o seu patrimônio a mercê do tempo. Certamente você contará com o efeito de depredação. Tudo parece estar envelhecendo, ruindo, se esfacelando. Essa é a realidade da vida. E por essa razão nós precisamos, por uma questão de sobrevivência, estarmos o tempo todo nos submetendo a esses processos de renovação, de restauração, de reparo, de manutenção. É por isso que você e eu vamos no médico.
É por isso que levamos o carro na oficina. É por isso que contratamos alguém para fazer os reparos da nossa casa, porque se entregarmos as coisas à própria sorte e ao tempo, tudo irá se depredar naturalmente. Já existe aquela discussão científica de que vivemos numa terra que está envelhecendo, e essa é a realidade das coisas, e por essa razão, por uma questão vital, de sobrevivência, todos nós precisamos nos expor a processos de restauração. O texto que nós lemos nos coloca num ambiente histórico onde o povo havia voltado do cativeiro babilônico. Você deve lembrar que, por palavra de Deus, o povo de Judá em especial, você deve lembrar também que as nações, os 10 grupos de povos ali, se reuniram como 10 tribos no Reino do Norte, cuja capital ali era Samaria, Israel, e havia 2 tribos que estavam no sul, em Judá, cuja capital era Jerusalém. E nessas 2 tribos aqui houve uma intervenção de Deus para corrigir a idolatria do coração do povo, e diz a palavra que eles foram levados cativos e passaram 70 anos debaixo de um jugo opressor. Passados esses anos, diz que Deus levanta o Império Medo-Persa e eles são libertos e recebem um edito, uma carta de autorização para voltarem para Jerusalém e reconstruírem a cidade. Aqui há um ponto interessante, porque quando o povo recebe a autorização, diz que alguns já estavam prosperando na Babilônia. Àquela altura, alguns já haviam se estabelecido, constituído família, haviam se relacionado com os cananeus, e a vida estava seguindo naturalmente. E mesmo depois de livres do ponto de vista legal, alguns resolveram permanecer em Jerusalém, se submetendo ainda a algum tipo de escravidão. Eu falei ontem isso aqui com um grupo de jovens, dizendo como é interessante essa história, porque ela se repete. Veja, de alguma maneira, nós também somos livres, e fomos libertados pelo poder da cruz de Cristo. Mas eu tenho a impressão que mesmo como livres, que já somos, ainda nos submetemos a algumas formas de escravidão. Me parece que o povo de Israel e a história bíblica de uma maneira geral, além de ser uma narrativa literal, ela é pedagógica e ela se repete ao longo das histórias, não apenas da nossa, mas das muitas histórias. E veja, nós conversamos com muitos cristãos, e talvez você se identifique assim, como alguém que já foi libertado, mas ainda assim resolve viver como escravo de si mesmo, como escravo do seu próprio coração, como escravo daqueles pecados que você chama de pecado de estimação, aquele pecado que você se sente viciado nele. São relações de escravidão, mesmo depois da libertação. E é preciso que entendamos, isso aqui é um adendo apenas, que o Senhor nos chamou para vivermos em liberdade. E a Bíblia diz que se o Filho nos libertar, nós somos e seremos verdadeiramente livres. Toda cadeia, todo grilhão, toda algema, toda prisão que estava sobre nós já foi quebrada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. E o chamado dele para nós é para que vivamos essa liberdade no mundo no qual ele nos colocou. Não se submeta mais a escravidão nenhuma, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo lhe libertou para que você viva como servo livre. Se você precisa se submeter à escravidão de alguém, que esse alguém seja exclusivamente Cristo como Senhor do seu coração. E que você seja dele e somente dele um doulos, um servo. Alguém que tem prazer em dizer assim: Ele é o meu Senhor, nada mais, ninguém mais, senão Cristo. Mas enfim, o povo volta do cativeiro, e eles estão vivendo exatamente esse momento. O momento de soltura, o momento de libertação. E qual era o sentimento que perpassava o coração daqueles irmãos? Os versículos que nós lemos é absolutamente claro para dizer que era um sentimento de euforia, de alegria, de contentamento, de exultação no coração. Veja, eles estão olhando para trás e todos os verbos estão conjugados no passado, e eles estão recordando e rememorando o feito poderoso do Senhor, e dizendo assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião,
nós ficamos como quem sonha, ficamos admirados, maravilhados, estupefatos, ficamos como alguém que diz assim: me belisca aqui para ver se eu estou acordado. Ele restaurou o nosso canto, Ele pôs em nossos lábios um hino de louvor, Ele colocou um sorriso estampado na nossa face. Isso me lembra o Salmo 137, que faz um contraponto ao Salmo 126, que diz quando o povo de Deus ainda estava na Babilônia e haviam aposentado as harpas, o cantar, o louvar a Deus, sentindo-se oprimidos e fustigados pela dor, eles diziam assim: como é que nós podemos cantar longe da nossa terra, longe de Jerusalém, longe do templo? Mas agora aquele povo havia sido restaurado pela mão poderosa de Deus. E diz que então se abriu um sorriso, e um cântico foi-lhes dado, como um cântico novo, de alegria e de exultação diante de Deus. Esse texto nos ensina que há pelo menos 3 maneiras pelas quais nós podemos nos relacionar com esse Deus restaurador. A primeira delas é olhando para o que Ele já fez, e a resposta a isso é enchendo o nosso coração de euforia e de gratidão. Eu queria nesse momento que você fizesse um exercício. Faça um inventário aí da sua vida. Veja, eu não quero apenas que você ambiente a sua vida naquelas coisas espirituais nesse momento. Eu estou falando do todo. Faça um retrospecto da sua história e veja o que Deus já fez. Rebobine aí, para os jovens que não sabem o que é rebobinar, né? Não tem fita. Mas rebobina é voltar. Rebobina alguns meses, alguns anos da sua vida. E veja o que Deus já fez. Os livramentos operados. As orações respondidas. As portas abertas e fechadas. Veja o que Deus já fez. Colocando você na família que você está agora. Como Ele conduziu os seus passos. Na sua carreira profissional. Veja o que Deus já fez. Desde a sua infância. Conduzindo os seus caminhos, a sua rota, traçando a sua jornada, que aquela época e aquela altura você não tinha a mínima noção de absolutamente nada. Mas hoje você olha para trás e você vê que cruzando os caminhos estava a mão providente do divino, traçando aquilo que para você hoje faz sentido, mas naquela época fazia sentido nenhum. O lugar onde você nasceu, o lugar onde você cresceu, a escola onde você estudou. Mas comece a perceber que tudo isso estava no bojo do cuidado do Senhor. E Ele estava agindo, trabalhando, transformando. Agora, tome todas essas situações e considere que todas elas, naturalmente, elas seriam de grande prejuízo, se não fosse a mão do Senhor, tornando-as em bem para a sua vida. Considere também aqueles momentos de crise, de dor, de aflição, em que o Senhor esteve presente, intervindo, renovando o seu ânimo, renovando o seu coração, restaurando a esperança, restabelecendo o vigor. Se perceba naqueles momentos agora. Agora, de forma mais específica para você que é nascido de novo, que teve uma experiência com Jesus Cristo. Olhe para a cruz. Volte 2000 anos na história e contemple nessa manhã o Filho de Deus e se perceba nele. Deixa eu lembrar para você o que Deus já fez. Houve um dia em que você estava morto, desesperada e implacavelmente morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas então, por causa da cruz de Cristo e da sua obra maravilhosa e graciosa, lembre daquele dia que Ele veio ao seu encontro e Ele lhe deu vida. Lembre daquele momento, talvez não seja um dia, uma semana, mas daquele momento da sua vida em que você se percebia perdido, mas então você foi achado. Considere-se como aquele indivíduo desprovido da graça, desprovido do bem eterno. Mas perceba-se também naquela virada de página da sua história, onde o Cordeiro foi até você
quando ele recebeu na cruz toda a sua maldição, todo o seu pecado. E ele levou sobre si o seu castigo e o meu castigo. E considere que a partir daquele momento está declarada sobre a sua vida a verdade de que nenhuma condenação há mais sobre você, porque você está em Cristo Jesus. Veja, nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Éramos cegos e surdos, mas Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos. Andávamos como ovelhas sem pastor, mas Ele nos arrebanhou para si, nos colocou no seu próprio aprisco e nos fez ouvir a sua voz. E agora o reconhecemos e sabemos o seu nome e sabemos quem Ele é quando ouvimos o doce som das suas palavras. Lembre-se, você estava destinado à perdição eterna, mas o Senhor lhe abençoou com tão grande salvação. Veja o que Deus já fez. Deus lhe deu uma família, lhe enxertou na videira, lhe conectou com outros ramos. Veja o que Deus já fez. Talvez o motivo da grande murmuração que se estabelece no nosso coração, o descontentamento, se deve ao fato de que nós estamos olhando muito mais para aquilo que Deus ainda não fez, para aquilo que nós desejamos que Deus faça, e perdemos de vista a grande bênção de tudo que Ele já fez em nossa vida e em nossa história. Deus já fez grandes coisas. Se pudéssemos contar, contaríamos, e retomaríamos a contagem, e nos perderíamos, e tentaríamos contar de novo, e nos perderíamos novamente. Porque o Senhor tem nos abençoado de tantas formas e maneiras, com tantas bênçãos. Deus tem lhe abençoado, sobretudo com a bênção de Cristo. Nesse momento eu queria que você pausasse a sua história e se visse agora, nesse exato instante. Eu sei que talvez aqui você esteja dizendo assim: pastor, o senhor não conhece a minha história. O senhor não sabe como eu entrei por essas portas. O senhor não sabe como é que está a minha casa, a minha família, a minha relação com os meus filhos. O senhor não sabe como é que eu estou por dentro. O senhor não sabe de nada. Pois é, não preciso saber mesmo. Mas eu sei de algo que é poderoso para trazer ao seu coração toda alegria nessa manhã. É que se você ficar olhando tão somente para o seu momento circunstancial, você vai se perder na dor, se perder na murmuração, mas você pode fazer um movimento diferente. Nessa hora, independente de todo evento circunstancial, olhe para o que Deus já fez em Cristo por sua vida. Vou fazer o que eu fiz ontem. Se você puder, 1 minuto, feche os seus olhos e agradeça. Para um pouquinho e diga assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor mudou a minha sorte. Obrigado porque o Senhor me livrou do jugo, do cativeiro, do pecado. Obrigado porque o Senhor arrancou o fardo condenatório que estava sobre a minha vida. Agradeça a Deus pelo livramento e pela salvação eterna. Agradeça pelo que Ele já fez. Tire os seus olhos por um momento daquilo que supostamente lhe falta, das coisas que ainda precisam ser consertadas, e faça uma retrospectiva de tudo quanto o Senhor já fez em sua vida, em sua família e na sua história. E em resposta a tudo isso, se alegre, meu irmão, se alegre. Deus nos deu motivo de riso. Essa foi a palavra de Sara quando Isaac nasceu. Deus nos deu motivo de riso. Deus nos tem dado motivos infindos de alegria. Portanto, alegre-se diante do Senhor. Regozije-se em sua alma por tudo que Ele já fez. Porque no plano eterno, lá estava o seu nome. Seja grato. Em nome de Jesus, seja grato.
Senhor, faça-nos gratos. Diante de tudo aquilo que já temos recebido, Pai, nos dê a alegria que provém, sobretudo, da salvação. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Versículo 4. Versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Ora, Deus já havia restaurado o povo. Eles já estavam como quem sonha, agora cantarolando um hino de louvor a Deus, em festejo, em exultação de coração. Mas de repente no versículo 4, há uma mudança no tempo verbal. E se você observar, ele está agora fazendo uma petição no tempo presente. Restaura, Senhor, restaura agora. Senhor, faz de novo. E aí ele cunha uma expressão que é interessante, que ele vai dizer assim: restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Vamos tentar imaginar a cena. Eles saem da Babilônia, chegam em Jerusalém. Só que Jerusalém já não era mais a grande e suntuosa cidade de Jerusalém. Você deve recordar que aquela cidade já era absurdamente vulnerável. Os muros haviam sido derribados nas invasões, nos cercos. As portas da cidade haviam sido queimadas. Já não havia templo para adorar a Deus. E na verdade Jerusalém se tornou num grande monturo, uma ruína a céu aberto. E eles se deparam com aquela cidade e a oração é: Senhor, Tu nos tirastes do império babilônico. O Senhor com mão poderosa nos livrou daquele, pensando em Nabucodonosor, e daquele império onde homem nenhum poderia nos libertar. A força, a potência bélica, a potência econômica maior da época, nós estávamos naquelas mãos, mas o Senhor nos livrou. Que coisa maravilhosa, que intervenção poderosa. Só que agora eles chegam em Jerusalém e a cidade está em caos. A cidade está em ruínas. E o versículo 4 implica naquela ideia que nós trouxemos logo na introdução do sermão, dizendo que restauração é uma necessidade atemporal. Eles já haviam experimentado um renovo de Deus, agora eles estão diante de uma realidade onde o renovo, de novo, se faz necessário. Mas não é assim com a nossa vida também? A gente olha para trás, como fizemos agora, e descobrimos que o Senhor já fez tantas coisas, e são incontáveis, e nos deparamos naquela configuração do salmista que diz assim: ó minha alma, não se esqueças de nenhum só dos benefícios que o Senhor tem feito por ti. Chegamos nesse ponto. Só que vamos fazer um outro movimento. Se você pudesse agora colocar num papelzinho, anotar quais são as áreas da sua vida nessa manhã que ainda precisam de restauração. Pense agora, como é que está o seu coração? Como é que estão as suas emoções? Como é que está o seu ministério? Como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a sua relação com o seu cônjuge? Como é que está a sua relação com os seus filhos? Como é que está a sua relação com os seus pais? Como está a sua relação no seu ambiente de trabalho? Como é que está o seu mundo interpessoal, nas relações comunais aqui na igreja, na sua vida social lá fora? A pergunta que eu lhe faço é: está tudo 100%? Está tudo ok mesmo? Assim, não tem nada fora do lugar? Está tudo perfeito? Porque se for, eu queria lhe franquear a oportunidade agora de você nos passar esse segredo. Porque pelo que a Bíblia ensina, nós vivemos num mundo quebrado, e a queda arrebentou com a gente. E não importando se estamos no nosso mais profundo grau de experiência, de intimidade com Deus, ou se vivendo um cristianismo raso e superficial, fato é que todos nós experimentamos nesta vida aquilo que os teólogos não ensinam, chamado desgraça comum. Os teólogos da tradição reformada falam muito de graça comum, que é aquela coisa boa que Deus dá ao justo, ao injusto. Não tem isso, né? O sol que nasce para o justo, que nasce para o injusto, a chuva que vem na casa do bom e na casa do mal. Mas há uma teologia chamada desgraça comum. Sabe o que significa? Significa que a dor que vem na casa do injusto vem na casa do justo. Que o problema que bate na porta daquele que não teme a Deus bate na porta daquele que teme a Deus.
Que a doença que chega na casa do servo de Deus, chega na casa daquele que não é servo de Deus, chega na casa do servo de Deus. Que o boleto, meu amigo, dos crentes não é pago pelos anjos. Alguém tem que trabalhar para pagar. A conta chega para os justos e para os injustos. E a realidade de se viver nesse mundo quebrado é essa. Existe um mal comum, uma desgraça comum, que está sobre todos. E eu sei que assim como eu, você nessa manhã experimenta das agruras e das dores de se viver com os pés neste mundo quebrado. Eu sei que há algo na sua vida que está totalmente sequelado nessa manhã. Eu sei que existem coisas que precisam de reparos, de manutenções, de consertos, de renovos. Eu sei disso. Eu sei porque eu experimento da mesma realidade. Mas não tem problema. O mesmo Deus que fez coisas extraordinárias no passado, o mesmo Deus que em Cristo operou grande restauração, grande livramento, mudando definitivamente a nossa sorte, é o Deus atemporal. Do mesmo jeito que a restauração é uma necessidade atemporal, nós temos um Deus atemporal, um Deus eterno que fez ontem e faz hoje segundo o poder que por Ele opera. Não há absolutamente nada que hoje o Senhor não possa fazer. Mas por que correntes ou torrentes do Negueb? O Negueb é um deserto. E como todo deserto, é um lugar árido, seco, inóspito, muito quente de dia, muito frio de noite. Só que de forma temporã, meio que esporádica, haviam chuvas, juntamente com alguns degelos que vinham dos morros das montanhas, e tornavam aquele deserto, em algum momento do ano, inesperado inclusive, não havia como marcar data, horário, inesperadamente vinham chuvas torrenciais, ou correntes torrenciais, invadiam aquele deserto e o transformavam num tipo de manancial. Isso acontecia de forma inesperada e era considerado como um evento milagroso, sobrenatural. Em algum momento o deserto se tornava em manancial. Em alguma estação do ano não prevista, aquele lugar inóspito e árido se tornava minimamente habitável. Ele está dizendo assim: Senhor, assim como o deserto estamos nós, assim é Jerusalém, assim é o teu povo, mas do mesmo jeito que de uma forma poderosa, escandalosa, sobrenatural, inesperada, aquele deserto se transforma num manancial, Tu podes, Senhor, fazer novas todas as coisas em Jerusalém. Tu podes, ó Deus, renovar o nosso vigor. Tu podes, ó Deus, transformar essa sequidão, essa secura espiritual em manancial de água viva. Tu podes, Senhor. E esse texto então nos ensina uma segunda maneira, o versículo 4, pela qual nós podemos nos relacionar com esse Deus restaurador. É por meio da oração, clamando. Se há algo na nossa vida que precisa de restauração, o Senhor nos deu uma ferramenta poderosíssima, chamada oração, pela qual nós podemos invocar o seu nome e suplicar pela sua intervenção, crendo que não existe absolutamente nada irrecuperável diante do poder desse Deus a quem oramos. Não existe relacionamento quebrado que não possa ser restaurado. Não existe vida desfacelada que não possa ser restaurada. Não existe coração, ministério, mente, emoções que estejam tão ruídas, tão em ruínas, que o Senhor não possa restaurar. Não existe ninguém tão caído que Ele não possa colocar de pé. Não existe deserto tão árido que Ele não possa transformar em manancial. É com essa esperança que nós nos aproximamos diante dEle em oração, sabendo que a restauração é uma necessidade atemporal. E hoje, nessa manhã, existem coisas na nossa vida que nós não sabemos lidar, estão fora do lugar, são peças fora do lugar. Nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus a quem clamar. E Ele é o Deus de toda consolação e graça, Deus poderoso para restaurar o seu povo. E nesse momento eu queria desafiar o seu coração a orar, mais uma vez. Só que dessa vez você vai trazer algo muito objetivo,
dizendo: Senhor, o que está tudo bagunçado na minha vida nessa manhã é exatamente isso aqui. E eu queria suplicar. O que o povo está fazendo no versículo 4 é orando. O povo está suplicando, clamando a Deus. Nós podemos fazer o mesmo. O Senhor nos abriu em Cristo Jesus um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar. Eu não sei, repito, não sei como está o seu coração e a sua vida, mas eu sei quem é o Senhor, e eu sei que Ele está pronto para ouvir e recolher as nossas orações, e eu sei que Ele é poderoso para intervir segundo o poder que nele opera. Eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e que ninguém pode fazer voltar o seu braço quando Ele resolve agir e intervir na nossa vida. Eu sei que não existe deserto tão duro, tão seco, tão inóspito, tão árido, que Deus não possa tornar em manancial para a glória do seu nome. Eu sei disso, mesmo não sabendo de absolutamente nada que acontece com você, mas eu sei que nós podemos recorrer a Ele. Vamos orar? Coloque seu coração diante de Deus mais uma vez. Traga aquelas causas que para você nessa manhã são motivos de oração, situações da sua vida que você entende que precisa de restauração. Coloque diante do Senhor e diga: Senhor, faz de novo. Lembre-se daquilo que Deus já fez e tome isso como mola propulsora para encorajar o seu coração diante da realidade que você está vivendo. Ele conhece o seu coração, Ele sabe absolutamente onde dói, Ele sabe o que está bagunçado, fora do lugar. E do mesmo jeito que a santificação é algo que se processa ao longo da nossa vida, a restauração acontece da mesma maneira. É algo que Deus começou fazendo, mas Ele continua fazendo. Ele começou a boa obra e Ele haverá de aperfeiçoá-la. Talvez seja na sua vida espiritual, áreas da sua vida que estão marcadas pelo pecado. Você precisa que o Senhor restaure o seu ardor, sua paixão por Ele. Restaure o desejo de estar diante dEle. Talvez estar aqui nessa manhã seja muito cansativo para você. Talvez você precise orar para que Deus restaure o desejo, para que você esteja na comunhão dos santos com expectativa de coração. Coloque-se diante dEle, meu irmão, não importando qual seja a área. Coloque diante dEle como motivo e diga: Senhor, restaura de forma poderosa. Restaura de forma sobrenatural, restaura de forma graciosa, restaura de forma imponente, com teu poder. Restaura, Senhor. Reconheça que você não tem a capacidade para fazer isso. Coloque diante do Senhor em oração. Senhor, nós cremos que Tu podes fazer de novo, de novo, de novo, quantas vezes for necessário. Nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e pedimos a Deus que o Senhor continue a operar em nós essa restauração, de modo que sejamos mais completos e íntegros, em nada deficientes à semelhança do varão perfeito. Ajusta-nos, ó Deus, à Tua vontade, completa-nos, para que não fiquemos tendo que mendigar as coisas e os apoios falsos dessa vida. Nos dê essa sensação de que o Senhor de fato está trabalhando em nós continuamente, que o Senhor está construindo em nós o caráter de Cristo e nos formando. Faz isso, Senhor. Trabalha em nós, restaura, quem sabe, ó Deus, nessa manhã a saúde de alguém, as emoções, o casamento. Restaura as relações, ó Deus. Tu podes, Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. Tu podes. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por fim, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Veja, a parte final desse texto está apontada para o futuro. Se você observar, os verbos estão conjugados agora no futuro. Ele está olhando para frente. E há algo fantástico que o texto nos ensina acerca dessa relação com o Deus restaurador. É que, mesmo crendo que Deus é o agente ativo da restauração,
e que a oração deve preceder todas as coisas. Nós devemos orar por tudo, sobretudo, antes de tudo, durante todas as coisas. Ele traz uma implicação de que alguns processos de restauração da nossa vida acontecem a partir do nosso trabalho. Veja, chegaram em Jerusalém, imagina a cena, chegamos em Jerusalém, estamos caminhando para o fim, e agora diante da cidade em ruínas, eles poderiam ter orado e dito assim: Senhor, manda aí um muro de 2 metros de largura, 20 metros de altura, nós vamos orar para que Deus mande o muro dos céus. Eles poderiam orar dizendo assim: Senhor, manda aí portas robustas para que nós possamos colocar ali assentados os nossos anciãos, para voltarem a julgar a causa do povo. Senhor, manda dos céus, o Senhor tem um projeto, um protótipo de um templo celestial, então manda aqui para a gente. Nada disso acontece. Vai para Esdras e Neemias. O que é que você descobre quando eles chegam em Jerusalém? É que alguém tem que arregaçar as mangas e tem que dizer assim: vamos trabalhar? Deus abençoa o nosso processo de restauração. Afaste de nós os inimigos. Tem muito samaritano na cidade, tem gente contra nós, mas Senhor, nos dá graça para que a gente possa trabalhar duro, tijolo por tijolo. E aí você vê aquela cena clássica, épica, de Neemias, de um lado com a espada, do outro lado com a colher de pedreiro, trabalhando na reconstrução dos muros da cidade. Posteriormente, lá com Zorobabel, a reconstrução do templo, e você vê as coisas acontecendo à custa de muito trabalho, de muito suor e de muito sangue. Isso é fantástico, fantástico, porque nos ensina que apesar de que algumas intervenções de Deus serem milagrosas, algumas outras acontecem a partir dos processos do trabalho ordinário, das ações ordinárias. Algumas coisas na nossa vida Deus vai fazer extraordinariamente. A gente ora e algo sobrenatural acontece. Outras coisas acontecem quando a gente trabalha, investe, decide, resolve. Tudo isso na dependência do Senhor, em oração. Ele está falando de alguém, a semelhança de um semeador, que está saindo ao campo e está chorando, está fazendo uma semeadura pranteosa, por meio de dores, de sacrifício, mas ele está lançando a semente no solo. Mas ele faz isso em santa expectativa e na esperança de que aquelas sementes haverão de frutificar e que ele voltará trazendo os seus feixes sobre os ombros. Há uma lição fantástica que a gente aprende no processo de restauração. É que a soberania de Deus não desabona e nem desobriga a responsabilidade humana nos processos. A soberania de Deus não desabona e nem desobriga a responsabilidade humana nos processos. Se Esdras, Neemias, Zorobabel, qualquer um, antes ou depois deles, estivessem orando e orando e orando a Deus para que os muros fossem reconstruídos e a cidade de Jerusalém voltasse a ser minimamente algo parecido com o que fora anteriormente, até hoje ninguém conseguiria visitar Jerusalém. Alguém teve que trabalhar duro, confiando no poder de Deus, dependendo de Deus por meio da oração, mas trabalhar duro. Sabe, se a gente trouxer isso para a nossa vida, eu falei lá no avanço, de que Deus decretou e Deus ordenou que pessoas, os famosos eleitos, virão a Cristo. Que coisa maravilhosa! Deus decretou que aqueles que ouvirem a voz do bom pastor virão a Ele. Mas Ele decretou também meios pelos quais estas coisas acontecem. E o meio foi: alguém tem que abrir a boca e pregar. E quando alguém prega, e quando alguém ensina o Evangelho, e quando o Evangelho é anunciado, então o decreto do Deus soberano se cumpre. Não porque Deus está condicionado ao que pregou, mas porque Deus, Ele, por vontade própria, se condiciona ao seu próprio decreto. Ele está condicionado a Ele mesmo. E uma vez que Ele jura em sua palavra, Ele está, por amor ao seu próprio nome,
jurando a si mesmo. Algumas coisas na nossa vida só acontecem, escute isso, só acontecem se nós orarmos e trabalharmos. Tenho falado isso muitas vezes. Algumas outras, você não vai orar, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada e Deus vai te dar, vai chegar de bandeja de fato. Ou você acha que tudo que chegou nas suas mãos, tudo que acontece com você, é porque você orou, porque você trabalhou. É óbvio que não. Muitas das coisas que nos acontecem porque Deus, livremente, sem meios, resolve nos abençoar e ponto. Ponto. Mas algumas outras acontecem quando nós oramos e labutamos. Há uma expressão em latim que Calvino costumava usar, que era orare et labutare. Esse deve ser o trabalho de todos nós. Paulo, por exemplo, fala do seu muito exercício em oração, para que Deus abrisse o coração dos eleitos e tal, mas ele fala de ter se esforçado mais do que todos os outros, do seu labor, do seu suor, do seu trabalho. Aí depois ele para e diz, não eu, mas Cristo por meu intermédio. Mas veja, a ação de Cristo, o poder de Cristo, não desobrigava o trabalho de Paulo. É o pai e a mãe que ora incessantemente para que Deus guarde o coração dos filhos, para que eles cresçam temendo ao Senhor, amando a Jesus, mas se desobrigam do trabalho da famosa catequese, de sentar com as crianças e ensinar a lei de Deus e o Evangelho ao coração dos pequeninos. Se exime da responsabilidade e do labor da semeadura, de no caminho, assentado à mesa, em torno da mesa, na hora de dormir e ao levantar, inculcar a palavra da verdade. São os casais que estão vivendo em pé de guerra e oram por restauração, oram por um renovo, oram por um avivamento conjugal, mas continuam tratando-se um ao outro como dois animais, com palavras de crítica, com ofensa. Não tem o mínimo labor, o mínimo trabalho de esquivar-se do orgulho, da dureza de coração e colocar-se diante de um Senhor e fazer um trabalho inverso, com palavras de afirmação, de doçura, de ternura, de reconciliação. E aí continua orando. Não, mas eu estou orando, pastor, estou orando para que Deus transforme o coração do meu marido, que não conhece a Jesus. Mas em casa você vive como uma insensata. Entenda, muitas vezes a restauração vai acontecer a partir do labor das nossas mãos, com a bênção de Deus, com o favor de Deus, mas Deus vai usar exatamente a instrumentalidade da nossa mão e do nosso trabalho para operar algumas coisas. Deus, como é que meu marido, estou orando para Deus mandar um missionário. Que missionário o quê? Pastor, eu estou orando para Deus mandar uma missionária para pregar para minha esposa. Deus já mandou você, colocou você 24 horas com essa pessoa dentro de casa, então trabalhe duro. Dependa do Senhor em oração, mas trabalhe duro. Estou orando, pastor, para que lá no Palavra da Vida, os meus filhos esse ano conheçam a Jesus. Trabalhe duro dentro da sua casa. Faça isso no poder do Senhor, para que os seus filhos conheçam o Evangelho e você tenha a mínima segurança de que eles são do Senhor. Alguém precisa semear em choro. Alguém precisa chorar e semear duro. Alguns frutos, escute isso, não virão se nós não dependermos de Deus em oração e trabalharmos muito em dependência dEle. A Bíblia está cheia dessa relação da soberania com a responsabilidade humana. Mas por fim, o texto diz o seguinte: enquanto eles olhavam para o futuro, eles estavam almejando por um dia que eles já experimentam, não experimentaram naquele momento, mas que um dia também todos nós experimentaremos. Como é que a gente lida com a esperança, com a restauração nessa vida? Eu diria, não apenas com alegria, considerando o que Deus já fez, apenas com oração, considerando as necessidades presentes e aquilo que Ele pode fazer agora, mas com esperança, irmãos. Vai chegar o dia em que ninguém vai precisar estar pregando um sermão como esse para o seu coração.
vai chegar aquele glorioso dia em que os feixes da alegria eterna estarão sobre os nossos ombros, de uma vez por todas e para todo sempre. Haverá de chegar o dia em que o penoso trabalho de Cristo será colhido, e nós estaremos com o Senhor, e naquele dia, aí sim, meu amigo, eu posso lhe afirmar, não haverá mais nenhum trauma, nenhuma decepção, nenhum casamento quebrado. Naquele dia não haverão mais doentes, desafortunados. Naquele dia, todos os ranços que o pecado deixou no nosso coração serão de todo expurgados e extirpados, e seremos perfeitamente livres de toda sequela, de todo dano, de toda morte, de toda dor. Estaremos plenos e plenamente restaurados em Cristo Jesus. Enquanto esse dia não chega, o que é que eu devo fazer como peregrino que sou? Enquanto sigo nessa jornada, chorando, semeando, eu devo nutrir o meu coração de expectativa e de esperança, porque aquele dia virá, aquele que há de vir virá e não tardará, e a Bíblia diz que Ele fará novas todas as coisas, as primeiras coisas passarão, e tudo terá sido feito novo em Cristo Jesus. É assim que nós devemos viver, enquanto aqui choramos, enquanto aqui semeamos, enquanto aqui labutamos. Precisamos viver na expectativa e na esperança de que Cristo virá. Ele já consumou toda a sua obra, e Ele prometeu vir nos buscar. E então a Bíblia diz que diante dEle nós experimentaremos uma alegria indizível e cheia de glória. Não haverá mais absolutamente nada que poderá furtar do nosso coração e da nossa vida essa alegria plena. Enquanto esse dia não chega, e enquanto você, peregrino, caminha nesta vida e neste mundo, eu queria lhe encorajar: mantenha acesa a sua esperança naquele que semeou com sangue, naquele que semeou com lágrimas, naquele que semeou na cruz, naquele que foi a própria semente que desceu a essa terra, mas ressuscitou ao terceiro dia e tem para nós garantia de vida eterna juntamente com Ele. Quando você se perceber cambaleante, andando como errante, profundamente deprimido pelas dores que lhe abatem, se sentindo esbofeteado nesta vida, olhe para o fim, olhe para Cristo, olhe aquele que conquistou já o prêmio da soberana vocação, olhe para aquele que, em troca da alegria que nos estava proposta, despiu-se da sua própria glória e tornou-se um de nós. Ele fez-se homem de dores, para que um dia você e eu fôssemos absolvidos de todas as dores que nos afligem. Enquanto você caminha, meu querido irmão, eu sei, vai doer, você vai chorar, vai dar muito trabalho. E ainda digo mais, algumas dessas coisas nunca vão ser restauradas aqui. Alguns problemas nunca vão ser resolvidos aqui. Algumas doenças nunca vão ser curadas aqui. Pouco importa o que os pregadores da prosperidade ensinam, pouco importa o que essa teologia coach ensina. O Evangelho ensina que sim, Deus está operando em nós, Deus fez uma grande obra de restauração, e Ele continua a trabalhar na nossa vida, e Ele vai fazer até o fim. Mas algumas coisas não serão restauradas aqui. Mas isso para nós não é problema, porque o dia do fim se aproxima, e Cristo virá, Ele virá, e Ele vai nos oferecer parte dos despojos da sua vitória gloriosa. E Ele nos convida a sermos herdeiros e co-herdeiros com Ele de um reino que não terá fim, onde a morte e o mar já não existirão. Enquanto esse dia não chega, não tem problema se você chorar, pode chorar. Labute, semeie, mas não perca a esperança. Cristo virá. Cristo virá. E então tudo será restaurado. Novos céus, nova terra. É por esse dia que nós esperamos. Pelo que Ele já fez, nos alegramos. Diante do que ainda precisa ser feito aqui, nós oramos. E por aquilo que plenamente se fará, nós esperamos. É assim que devemos caminhar nessa vida, com alegria, confiança e esperança. Vamos orar?
Senhor, Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, Deus, por Tua palavra, pelo que o Senhor já fez em nós, pelo que o Senhor continua fazendo, pelo que o Senhor plenamente fará. Pedimos que o Senhor gere em nosso coração a alegria plena daquele que já foi restaurado, a confiança resoluta diante das demandas que ainda precisam de restauração, e a esperança firme naquele dia, Senhor, em que estaremos contigo. Põe os nossos olhos, ó Deus, na direção da eternidade. Crava a nossa esperança na eternidade, em nome de Jesus. Nós desejamos, ó Deus, andar neste mundo com alegria, com confiança e com esperança, até que o Senhor venha. Ajude-nos a fazermos isso na dependência do Senhor e também com muito trabalho. Ensine-nos o nosso lugar, o nosso papel e a nossa responsabilidade. Tudo isso confiados no braço do Senhor e na força do Senhor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar o reverendo Kilvin para estar nos conduzindo no momento de ceia. E nós estaremos recebendo nesse momento a pregação aos olhos. Vocês ouviram e agora nós estaremos vendo, através da ceia, o que Deus fez por nós em Cristo.